resoluções. Qual a resolução que se adequa melhor às suas necessidades? Hoje falaremos sobre as variadas resoluções que existem nos monitores de hoje. Vamos falar um pouco sobre aspect ratio, como identificar algumas siglas de alguns monitores e qual seria talvez a melhor opção para o que você pretende alcançar ou para o que você faz no seu dia a dia. Meu nome é Henrique Del Nero, estou aqui com meu amigo Gustavo Carvalho e o PC Master Race precisa de um monitor 4K. Meu ultrawide já é claustrofóbico para mim. Eu preciso de um monitor maior, Gustavo. O ultrawide já não dá mais. O cara precisa de mais espaço que um ultrawide, impressionante. Eu achava que eu tinha espaço suficiente quando eu peguei o ultrawide, até começar a ter que jogar pasta em cima de pasta de novo. Aí eu falei, eu preciso de mais, preciso de muito mais, que isso aqui não tá dando. Antes, curta o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo, nos ajuda muito. E bora pra pauta. Vamos lá, resoluções. Geralmente, quando a gente olha resoluções, a gente só pensa em qualidade de imagem, certo? Que não tá de todo errado. Geralmente é que a galera realmente tem o foco aí quando vai adquirir um monitor novo e muitas vezes é a maior percepção, né? A coisa mais fácil de se perceber entre as resoluções dos monitores. Então, a gente sabe que 720p, 1080p ou 4K muda muito o nível de detalhe que você tem de um para o outro, né? Mas o que mais a gente tem a dizer sobre as resoluções, coisas importantes, coisas que hoje talvez seja importante as pessoas começarem a entender, porque daqui a alguns anos para frente vai se tornar uma importante informação na hora de aquisição, né? Na hora da aquisição de um monitor novo. Uma resolução maior, como você mesmo disse, ela traz uma qualidade melhor. Não a qualidade de imagem em si, mas uma definição maior. Você consegue enxergar mais detalhes pequenos. Então dá uma sensação de estar menos borrado. É tanto que você vê muita gente falando que compra um monitor 1440p ou então 4K e quando vai jogar em 1080p sente a imagem borrada. Essa sensação da imagem borrada não é que ela está borrada em um monitor 4K. É porque você está tendo menos qualidade, você se acostumou àquela qualidade muito alta. E quando você desce, tem aquela impressão de ser menor. Uma outra coisa que muita gente não leva em consideração é a sua área de trabalho, quando você tem um monitor com uma resolução muito maior. Se você pegar o seu monitor, que provavelmente deve ser 1080p, que é o padrão hoje, se você for no Windows e descer para 720p, ou pegar até mesmo um notebook, que o normal é ser em HD, 720p, você vai sentir que as coisas estão cada vez mais apertadas. Você tem menos área de trabalho nela. Em alguns sites mesmo, por exemplo, hoje em 720p já considera como um site mobile. Então você já tem um layout de um site mobile e não mais desktop, de tão pequeno que é a quantidade de pixels na tela. Quando você sobe a resolução, você ganha mais área de trabalho. Então a impressão que passa é que as letras estão muito menores. Elas estão menores realmente. Só que você consegue enxergar elas com mais definição. Então aquele menor não fica ilegível para você. Ele fica mais legível do que um monitor 1080p, se tivesse menor. Você ganha mais nitidez conforme a maior resolução, né? Exatamente. Agora, por que exatamente isso acontece? Por que a quantidade ali, quanto maior a resolução, mais nítido fica a imagem? Obviamente a gente sabe que aumenta a resolução. Mas, por exemplo, por que eu ganho mais, entre aspas, espaço de trabalho num 4K, mesmo que o monitor tenha o mesmo tamanho do que eu tenho aqui, em comparação ao 1080p? O monitor Full HD, ele tem 1920 pixels por 1080 pixels. O 4K, ele tem 4 vezes mais pixels. Então ele tem um dobro de pixels na sua largura e o dobro de pixels na sua altura. Então se você pegar uma tela do Discord, por exemplo, algum outro aplicativo, e você deixar em full screen, em 1080p, no 4K ele vai ser 1/4 da tela. Então você consegue abrir 4 telas ao mesmo tempo, tendo a mesma definição. O 4K, se você tiver o mesmo tamanho de tela, por exemplo, 27 polegadas, os pixels vão ser muito menores, muito mais juntos. Então como ele vai ser muito mais grudado, vai ser muito mais difícil você enxergar um pixel unitário. Então você consegue juntar muito mais disso e você não vai ter aquela sensação de você estar vendo o quadrado, aquele quadradinho do pixel. Tá, junto com as resoluções a gente tem também o aspect ratio, né, dos monitores. Casos mais comuns hoje em dia, 16:9, no meu caso, que é o ultrawide, 21:9. Mas geralmente eu acredito que a maioria das pessoas não sabem exatamente o porquê disso, né? Provavelmente na hora de ler, elas identificam que é meio que relacionado ali a proporção do monitor, mas não necessariamente sabem a lógica por trás desses valores, né? Sim, ele é exatamente a proporção do monitor. Então o monitor 16:9, ele tem 16 pixels na horizontal
horizontal, e para cada 16 pixels na horizontal, ele tem 9 pixels na vertical. E aí você vai formando a imagem. Um monitor, aqueles mais antigos, que era até TVs de tubo, era 4x3. Então para cada 4 pixels que você colocava na horizontal, você colocava 3 pixels na vertical. Então monitores com aspect ratio, que é muito maior na horizontal, precisa de muito mais pixels na horizontal para formar a imagem na vertical. Então por isso que você vê monitores como, por exemplo, da Samsung, o Odyssey, ele tem um aspect ratio de 32:9. Então ele precisa de 32 pixels na largura para 9 pixels na altura. Junto dessas informações, geralmente a gente tem também as siglas, né? A gente sabe que 480p, a sigla de qualidade é SD. Aí a gente tem o HD, que é o 720. A gente tem o Full HD, que é o 1080. A gente tem o Ultra HD, que é o 2160, né? Isso. Mas de onde raios vem essas siglas, velho? E o que acontece quando entra aquela sigla, por exemplo, que a gente vê bastante em ultrawide, que vem já WQHD, tá ligado? Umas siglas já esquisitaça. O 1440p, a gente chama também de WQHD, que é a abreviação de Wide Quad High Definition. Ele significa que ele tem o dobro de pixels do Full HD. Então, não necessariamente que ele tem o dobro de pixels na horizontal e mais o dobro de pixels na vertical, porque isso daí seria o 4K. Mas a somatória de pixels, ele se dá ao dobro do Full HD. O UHD, ele tem uma coisa um pouquinho diferente, Dalneiro. Ele, na verdade, não é o 4K, tá? A partir do 4K, toda resolução chama UHD. Então, normalmente, quando você vê a sigla UHD, ela já tá do lado 4K. Então, o monitor em 8K, ele também chama UHD, que é Ultra High Definition. O 8K, ele tem 4 vezes mais pixels que a resolução 4K. Já as siglas do Ultra Wide, por exemplo, que é o Full HD, a gente coloca aquele Plus na frente, que ele tem o Full HD, que é 1080p, só que ele estende na sua horizontal. Então por isso que a gente coloca o Plus. Já no caso dos monitores muito grandes, que é aquele Ultra Mega Blaster Ultra Wide, O da Samsung. exatamente. Ele tem a sigla DFHD, que é de Dual Full HD. Então ele tem duas telas Full HD para formar a imagem. Então por isso que até o aspect ratio dele é 32:9, que é o dobro de 16 pixels. Então é como se você tivesse literalmente dois monitores grudados. E no caso de 1440p, a gente tem um WQHD Plus, que aí é a mesma coisa, que ele é um 1440p estendido. E o DQHD é o de Dual também, que é HD. Dual Quad High Definition. Exatamente. Então a gente tem dois monitores 1440p, um do lado do outro. A pergunta que fica depois é, pra galera, por exemplo, que trabalha, ou até mesmo pra galera que joga, tem suma importância a qualidade da definição do monitor, ou depende muito do que a pessoa, com o que a pessoa trabalha, né? Ou com o que a pessoa se diverte jogando. Pro pessoal de jogos, eu diria que depende até onde o seu olho consegue enxergar. Porque o 4K, por exemplo, não é todo mundo que consegue enxergar essa diferença de nitidez. Isso também depende da distância que você tá do seu monitor. Eu, por exemplo, sou um cara que eu vejo na cara a diferença entre um monitor 4K e um Full HD. Me incomoda demais jogar hoje em resolução 1080p. Entre 1440p e o 4K, eu já não sinto tanta diferença. Então eu sou uma pessoa que consegue jogar bem mais tranquilo em 1440p. Mas se minha placa de vídeo conseguir dar conta em 4K, eu ponho 4K. Jogar em 4K também tem uma outra vantagem. E também é por causa disso que algumas pessoas não sentem tanta diferença. Quando você aumenta essa nitidez, você não precisa tanto do anti-aliasing. Em alguns casos, você consegue até mesmo desabilitar o anti-aliasing, porque você tem tanto pixel na tela, tem tanto pixel junto, que o anti-aliasing às vezes nem faz mais efeito. Já para o pessoal que trabalha, eu acho extremamente importante ter resoluções maiores, como por exemplo para quem trabalha com pós-produção ou 3D, você ganha uma margem de trabalho muito maior, e para quando você vai editar aquela imagem, você consegue ver mais detalhes daquela imagem sem precisar ficar dando tanto zoom. Pro pessoal que usa a resolução, o monitor que ele é ultra wide, por que normalmente o pessoal de edição de vídeo acaba utilizando esses monitores? Acabou até mesmo virando padrão, porque ele é muito mais esticado e você ganha muito mais pixels na horizontal. Então sua área de trabalho ela cresce. Então você ganha uma área para você ver o gráfico de edição do áudio, então a própria timeline do vídeo, você tem muito mais área, você consegue trabalhar melhor aquilo. Só que em compensação você tem uma tela achatada. Como isso acabou sendo muito mais barato antigamente, ainda hoje é muito mais barato comprar um monitor ultra wide do que um
um 4K, as pessoas aderiram ao ultra-wide. Só que se você pegar um monitor 4K ou 1440p, você tem a mesma quantidade de pixel. Então você vai aumentar a sua área de trabalho também. Só que além de você aumentar a sua área de trabalho horizontalmente, você também aumenta verticalmente. Então você também ganha mais área de trabalho na parte de cima. É uma coisa que eu fico me perguntando algumas vezes, eu acho que algumas pessoas também já tiveram essa dúvida. Quando a gente fala, por exemplo, de um monitor ultra-wide ou super ultra-wide, a gente ganha uma extensão muito maior na largura, mas não necessariamente a gente ganha mais resolução, certo? Porque a resolução é dada pela quantia de pixels na vertical. Mas se pela lógica, quando a gente pega um monitor que é mais largo e tem uma quantia de pixel maior na largura, por que não dá para considerar que ele é um monitor de resolução maior? Porque o espaçamento do pixel é do mesmo tamanho, então ele não tem mais pixel junto. Ele está simplesmente aumentando a tela e distribuindo mais esses pixels. Bom, obviamente a gente acaba gerando também um problema quando a gente fala de aumento de resolução, tanto em questão ao maquinário que está rodando essa resolução, quanto o que a gente está rodando nessa resolução, né? A ultrawide, por exemplo, como é uma proporção muito diferente do que o pessoal está acostumado a jogar e os desenvolvedores utilizam, você tem algumas experiências bem interessantes que acontecem no ultrawide, principalmente na parte de layout, certo? Eu que eu diga. Aparentemente, nenhuma HUD de jogo é pensada para funcionar em ultrawide. Ele sempre permanece com faixas pretas nas laterais, esquerda e direita. Durante o jogo é ok, a maioria dos jogos funciona, tirando alguns jogos competitivos, porque a gente já tá falando de um ganho de vantagem, que é a visão periférica ali do jogo, né? A gente ganha mais o field of view que eles falam, né? Então a gente enxerga cantos que outros jogadores num monitor com aspect ratio 16:9 não enxergaria. Agora, o maior problema mesmo é a resolução. Como eu gosto bastante dos jogos mais single players, por exemplo, jogando agora o famigerado Cyberpunk, durante o jogo funciona normal, durante o menu, aquela resolução 16:9, né? O aspect ratio 16:9, infelizmente. E pelo jeito não tem nenhum jogo com menu que funcione direito no ultrawide. Agora, 4K também tem suas desvantagens, né? Tem. A primeira coisa é o peso do 4K, que nem todo jogo consegue rodar isso lindamente. E além disso, vários jogos indies possuem muito problema com 4K. The Banner Saga, por exemplo, algumas partes ele tenta dar um efeito de noite ou então de neve. E aí para isso ele coloca simplesmente uma layer na frente da última camada que tá na tela e coloca um sombreado. Só que eles não fizeram responsivo muito bem. Então essa parte fica em 1/4 da tela. O restante você vê um sol brilhando maravilhoso e no meio da tela você vê um preto feio. Aí é bom, hein? Então vários games, principalmente indie, tem vários problemas em 4K. Eu não sei se isso acontece por falta de atenção mesmo das desenvolvedoras, ou se é por uma questão de quase ninguém tem, então não vale muito a pena focar nisso. Obviamente, quando a empresa lembra de travar o ultrawide para jogos competitivos, ela pensou nessa existência, né? Aí nesse caso eles pensam, né? Mas para fazer o menu funcionar no ultrawide, aí cagaram. E o interessante disso é que sites funcionam muito bem no ultrawide. E não é muito diferente você programar um menu do que programar o layout de um site. Pois é. E geralmente eles até pensam no BG, naqueles BGs, por exemplo, da Kabum, que tem no background, aquela imagem, ela acaba toda bonitinha, sabe? A imagem ela não se estende pro ultrawide, mas ela não é cortada do nada, ela não acaba do nada ali e tem um corte seco. Então eles chegam a pensar também nesse aspecto para que algumas pessoas que têm um ultrawide não fiquem olhando uma coisa feia ou mal feita, né, jogo? Né, Cyberpunk? Tô falando Cyberpunk agora porque é o que eu tô jogando, mas tem um monte de jogo aí que eu fico bolado. No momento que a gente tá gravando, Cyberpunk ainda tá nas polêmicas e já tá bem cagado. Então é isso. Por esse episódio é isso aí. Acho que o próximo episódio, então, talvez valha a pena a gente falar sobre DPI, pra fazer a somatória com esse de agora. Sim. Então até o próximo episódio. Falou. Falou.